E agora eu vou conversar com o especialista em segurança internacional, Salvador Raza, que vai nos falar sobre essa estratégia de guerra. Salvador, bom dia para você aqui no Brasil nesse momento. A gente está falando sobre uma tensão elevada nos últimos dias nesse conflito, esses bombardeios sendo registrados em alguns momentos do dia de maneira bastante considerável e a possibilidade de uma incursão terrestre que ainda não aconteceu. Queria entender a sua avaliação sobre essa incursão e sobre a possibilidade, então, dessa entrada do Exército de Israel na faixa de Gaza. Bom dia de novo para você. Bom dia. É um prazer estar com vocês. A situação de Israel é uma situação de uma certa pressão contra o tempo. Ele precisa entrar na faixa de Gaza o mais rápido possível para poder colocar vamos dizer, não um fim, mas colocar o início do fim desse conflito. Porque o Israel tem que terminar, ele precisa terminar com o Hamas, como prometeu. Então, o que ele está fazendo? Ele está desenvolvendo múltiplas ações ao mesmo tempo. Uma delas é esse bombardeio que a gente observa, está gerando essa comoção internacional a respeito dos palestinos, dos civis palestinos. Mas por que Israel tem que fazer isso? Primeiro, ele tem que amaciar o terreno, ele tem que eliminar os alvos, eliminar os riscos maiores da entrada no território do Hamas, na faixa de Gaza. O que seria isso? Seriam os depósitos de munição, as áreas de lançamento, as fábricas de munição. O Hamas tem a fábrica de munição e armamento que foram destruídas. Então, todo esse esforço, inclusive o de buscar os líderes do Hamas, está sendo feito através de bombardeios e incursões. O exército de Israel tem entrado no território buscando os líderes do Hamas e ele já declarou que ele não vai se limitar ao território da faixa de Gaza. Ele vai buscar esses líderes aonde eles estiverem. Então já prendeu um deles na Cisjordânia e tem várias notícias de ação das forças especiais de Israel contra esses líderes. Finalmente ficou identificado quem seria a cabeça principal, o mastermind, né, desse conflito todo. Então eles estão buscando esse equivalente a um Osama Bin Laden, né? Então eles estão querendo achar onde ele está e buscá-lo. Isso seria uma grande importância para Israel. Mas a entrada de Israel para poder desmobilizar ou basicamente desarticular o Hamas, eu não diria que destruir, matar todo mundo não é realístico, tá? Não tem muito sentido. Ele tem que chegar num ponto de que o Hamas não tenha mais capacidade de se reorganizar nos moldes que ele está. Mas isso está claro. Agora, por que a dificuldade? Porque o Hamas colocou os seus depósitos de munição, os seus túneis, todos passando por baixo de hospitais, escolas, centros sociais. Então, Israel fica entre a cruz e a espada, porque ele precisa destruir aquele alvo com precisão, mas para pegar o Hamas, mas ao mesmo tempo ele tem que evitar danos colaterais, ou seja, civis. Então é isso basicamente que está acontecendo, essa tensão entre a tensão entre Israel, em termos da pressa, da necessidade que ele tem de entrar em Gaza, e o grau de dificuldade que o Hamas põe para que ele possa ser retirado de lá. Então, quando você fala, por exemplo, na evacuação dos 1 milhão de
palestinos e que a água no sul de Israel foi ligada, isso ajuda, inclusive, a Israel de várias maneiras, não só sobre a perspectiva internacional, como foi muito bem dito, mas também para mostrar para a própria população de Gaza do norte que no sul é melhor. Então, no norte você fica acusado você tem bombardeios, você tem ações. No sul você tem água. Para onde é que você vai? Você vai querer ir para o sul. Só que o Hamas não está deixando. O Hamas construiu barreiras nas estradas e está obrigando, de certa maneira, a sociedade e aos palestinos que fiquem lá, que continuem na zona norte, que sejam como se fosse o chamado, assim é chamado, o escudo humano. Então, o Hamas se esconde através dos civis palestinos, deixa que eles sejam sacrificados, isso é veiculado em todo o mundo e, ao mesmo tempo, isso vai mobilizando a opinião pública, que é o que eles esperam, contra Israel, de maneira que, através dos palestinos, os atores terroristas possam buscar um grau de unidade e partir para algo e dar continuidade ao propósito deles. Eu falo isso com muito cuidado, porque muitas informações são sigilosas, nem tudo está sendo colocado para não alertar a população e também para não gerar terror. Algumas coisas, além disso, que estão acontecendo. Os Estados Unidos mandou um segundo porta-aviões para a região, o Eisenhower, né? E há indícios, há informações não confirmadas, eu não consegui confirmar, de que os Estados Unidos estaria usando forças especiais na divisa, na fronteira com o Líbano, para fazer frente ao Hezbollah. E dessa maneira, ajudando Israel não só a enfrentar o Hezbollah, mas também a liberar gente para outras ações que estariam sendo desenvolvidas. Então, tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo. As ações ao norte têm um outro foco. As ações ao norte, junto ao fronteira norte, a principal preocupação ali é evitar a escalada do conflito. Então, você tem dois fatores se desenvolvendo. A crise humanitária e a pressão de tempo que Israel tem, né, porque ele tem que atacar para continuar destruindo, para poder entrar, e ao mesmo tempo isso vai crescendo a resistência, vamos dizer, da opinião pública mundial, e ao mesmo tempo ele tem que conter isso no norte para que não se alastre o conflito. Porque se o conflito se alastrar, você tem uma rede de relacionamentos no mundo árabe, no mundo palestino e no mundo muçulmano que estão sendo confundidos. Árabes, palestinos, muçulmanos estão sendo confundidos como se fosse tudo uma coisa só. E não necessariamente são a mesma coisa. Então, a jihad islâmica seria todos os muçulmanos contra o Israel, enquanto o Hamas busca basicamente destruir o Estado de Israel. Obrigada, Salvador. Muito obrigada pelas suas informações. Desculpa interrompê-lo, é que a gente tem um tempinho aqui para poder fazer um rápido intervalo, mas muito obrigada pela sua análise.